Olá pessoas, tudo bom? Hoje eu vou dar início ao primeiro vídeo de uma série de 8 vídeos falando sobre assuntos que dizem respeito à relação pais e filhos. Começo hoje e vamos encerrar até o final de fevereiro. Durante todas essas semanas eu vou tratar sobre assuntos que dizem respeito a como dizer não, qual a melhor forma de interação em relação ao seu filho, sua criança, autonomia e independência, sexualidade infantil, entre muitos outros assuntos. Quero dizer que, na verdade, ser pai e ser mãe é você viver numa constante incerteza, é você viver num mundo de inseguranças e de medos. É você desejar o tempo todo que houvesse uma fórmula secreta, que desse tudo certo, um manual de instrução, um manual de sobrevivência, 10 formas de lidar com o seu filho que são infalíveis, não é mesmo? Mas na verdade isso não existe. E o que vocês fazem? Vocês recorrem às próprias experiências. Muitas vezes vocês vão repetir aquilo que vocês viveram enquanto filhos e que consideraram extremamente positivo para a sua criação. Vocês vão fazer o oposto caso a experiência que você vivenciou não tenha sido tão positiva para você. Não há mal nenhum em fazer dessa forma, em se orientar desse jeito. O mal-estar sabe aonde? O mal-estar quando você faz das suas referências de vida uma certeza absoluta. Quando você coloca aquilo que você viveu e aplica na sua relação com seu filho, você coloca isso como uma fórmula infalível de que se deu certo comigo, se deu certo com mais um monte de gente que eu conheço, então é isso que vai dar certo com meu filho. Mas nem sempre dá certo, nem sempre aquilo que deu certo para um monte de gente vai dar certo para o seu filho. E até mesmo se você fizer o contrário, ainda é perigoso não dar certo. Aonde vem o desespero e aquela aflição? O que eu faço em relação ao meu filho? É o ponto que eu quero chegar nesse vídeo de hoje. Não há mal nenhum em você pegar essas referências em relação à sua própria experiência ou experiências alheias. O mal-estar, a partir do momento que você fecha os olhos diante do seu filho, a partir do momento que ao lidar com ele, você traz dessas experiências uma certeza absoluta, como se é exatamente isso que eu tenho que fazer, pois é o certo, é o correto. E aí você deixa de ver, deixa de se abrir para ver qual que é a resposta do seu filho diante daquilo que você julga ser o certo e ser o correto. O erro está nisso. As pessoas, os pais, eles se fecham completamente para os filhos, até mesmo ignorando que uma criança tão pequena, que uma criança, vamos colocar aí uma criança de 5 anos, né? O que são 5 anos de vida em relação aos seus anos de idade, de experiência e de vivência? É muito pequeno e a gente tende a ignorar completamente aquilo que vem dos nossos filhos. E você muitas vezes ignora aquilo que o seu filho está te mostrando. Você fecha os olhos para poder perceber se aquilo que você julga ser o mais certo a fazer com ele, se de fato está refletindo de forma positiva ou negativa para o seu filho. O que eu quero chamar a atenção para vocês hoje é isso. Ao pegarem as suas certezas, não coloque elas como certezas absolutas, porque muitas vezes o que eu vejo é isso: olha, tá aqui a criança e vocês pais estão aqui, exatamente isso, vocês grandes aqui e a criança bem pequenininha. Vocês vêm cheio de experiência, de vivência, né, de aprovação também, e vocês simplesmente, olha, fazem isso com seus filhos. Vocês colocam as suas certezas absolutas para os seus filhos e vocês não percebem como eles reagem diante disso. Às vezes o filho está mostrando ali de todas as formas que a maneira como você está lidando com ele está completamente errada, no sentido de não trazer nenhum benefício para o seu filho. Mas como você está com a mente voltada para eu sou a mãe,
eu sou o pai, eu tenho a minha certeza, eu já vivi isso, fulano já falou comigo, ciclano já falou isso, eu já li uma reportagem. E aí vocês vão o quê? Sufocando seus filhos. E eu quero chamar a atenção de todos vocês para que, olha, quem vai ser o mediador, quem vai te dar a direção se aquilo que você faz é absolutamente certo ou completamente errado, não é nem tanto as suas experiências, não é nem tanto aquilo que você buscou saber, as informações que você teve aqui, ó. É o seu filho. É o seu filho. Ele vai te dar a direção se o que você faz com ele ou não está sendo bom ou ruim. Só que eu quero perguntar a vocês, até que ponto vocês realmente estão abertos na sua relação com seus filhos a verem o que vem deles? E até que ponto você se mantém completamente fechado, bitolado de que eu sou a mãe, eu sou o pai, eu sei, eu tenho experiências, eu sou o soberano? E sufocam os seus filhos, né? Então, o melhor medidor, vamos dizer, que vocês têm na relação suas com os seus filhos, eles enquanto bússolas, eles enquanto pessoas que vão apontar para você se a direção daquilo que você faz ou não é certo ou errado. Por isso que na relação pais e filhos, a gente não fala de fórmulas certas, a gente não fala de manual de instruções, nós falamos de orientações. E orientações requer você saber dentro da sua própria experiência o que você viveu foi bacana, mas requer também você deixar um elo aberto nessa relação. É uma relação construída a dois. Você faz em prol do seu filho e ele vai te dar um retorno. E você precisa se afastar para poder ver o seu filho, para poder ver se aquilo que ele age ou aquilo que ele faz em consequência a uma ação sua ou a algum comportamento seu, se de fato está sendo positivo ou não para ele. Então é isso. Esse primeiro vídeo eu já começo chamando essa atenção. Como vocês estão se vendo em relação aos seus filhos, como vocês se colocam abertos ou extremamente fechados ao que vem dos seus filhos. E isso pode ser filho de 5 anos, pode ser filho de 1 mês, pode ser filho de 12, não tem idade certa, mas a questão é, não ignore o potencial que seu filho tem, não ignore aquilo que vem do seu filho, muito pelo contrário, use isso a seu favor.